Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito boa tarde a vocês que nos acompanham. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, sexta-feira, você já sabe, é dia de analisarmos como anda a safra pelo Brasil afora, na perspectiva aí do CropView, aquela ferramenta que a gente toda sexta-feira traz para você, mostrando que é possível fazer o acompanhamento aí da evolução da safra e saber o melhor momento de se plantar, ou naquele momento que você plantou, se ele tem uma condição favorável para o desenvolvimento da sua lavoura. Enfim, hoje a Cristina Queiroz, que já está aqui comigo no telão, lá da Rural Tecnologia, vai contar um pouquinho para a gente do que está acontecendo em dois estados, né, Cristina? Paraná e no Mato Grosso do Sul. E mais do que isso, mostrar como esse início de safra está sendo irregular, está trazendo tendências diferentes dependendo da região onde o produtor está, onde a lavoura está sendo introduzida. Seja bem-vinda mais uma vez, Cristina. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É importante a gente frisar essa situação, né, Cristina, de diferenciação que vem acontecendo, ou que pelo menos a tendência ou a previsão tem mostrado aí que pode acontecer ao longo do ciclo aí de produção, principalmente da soja, né? Bom dia, Alex. Bom dia para todo mundo. É isso mesmo. A gente vê uma tendência. Esse ano a meteorologia ainda fala de laninha e cada dia fala mais. E nós vemos essa tendência de que quando o fenômeno laninha ele se apresenta com mais intensidade, o oeste do Paraná, o oeste do Mato Grosso do Sul tende a sofrer um pouquinho mais. E o que nós estamos vendo é que quando a gente vai para o norte, inclusive desses dois estados que foram que nós escolhemos hoje, nós também, embora tenha uma previsão de chuva em boas quantidades, nós vimos um atraso nas chuvas, ou pelo menos uma irregularidade nesse começo de estação. Muito bem. Vamos então aos detalhes, Cristina. Vamos começar por Londrina, pode ser? Vamos lá, vamos ver Londrina, já deixei preparado aqui para vocês. Londrina também está com chuvas chegando. Londrina está ali mais ao norte ali do Paraná, não é isso? Está ao norte, Londrina está ao norte. Quase na divisa ali com São Paulo já, né? Dá poucos quilômetros ali da divisa. Uhum. Então o que nós vemos é que as chuvas estão irregulares, né? Chove um pouquinho, a chuva some de novo. E o que significa isso, né? Para quem vai plantar? Eu fiz várias simulações, né? Com a chuva que está prometida, né, que a meteorologia está dizendo, olha, ali mais para o final do mês vai chegar uma boa chuva. Então, ela dá condição de plantio. Teria dado até finalzinho do mês passado. O problema é a gente saber, será que ela vai chegar realmente nesse dia? Né? Será que dá, se fosse a previsão ela fosse bastante assertiva e a gente pudesse contar com ela na data que ela diz que chega, então já teria uma boa condição de plantio. O problema é saber, com esses fenômenos, se esse período seco acaba não se estendendo, e aí acaba penalizando o início da cultura, né? Mas aí você simulou, no caso de Londrina, para uma produção, para um plantio feito em? 5/10, tá. Né? Isso como se fosse ontem. Quem aproveitou as primeiras chuvas aí da semana passada e começou a plantar ontem. Mesmo quem plantou a semana passada, se a previsão estiver correta e as chuvas se intensificarem a partir do dia 16, ainda assim vai ter sido uma boa, né? Porque, olha aqui, se você vê o comecinho do plantio, deixa eu trazer aqui mais para baixo, para a gente ver em questão de volumes que estão previstos. Aqui diz o seguinte, entre 5/10 e 14/10, nós temos 19 milímetros previstos. Não é muita coisa. Mas, a partir do dia 15/10, entre 15 e 24, nós temos 36 milímetros previstos. E já começa a melhorar. E a partir daí, a previsão é de que elas se tornem irregulares. E isso dá uma condição favorável para o desenvolvimento da lavoura. Dá uma condição favorável. Eu vou mostrar para aqui, deixa eu trazer de volta a questão da produtividade. Olha, você vê que essa chuva de começo, a gente poderia, se ela realmente entrar com força a partir do dia 16, plantar nesse momento realmente é uma boa opção. Olha, você vê que não tem nenhum tipo de penalização.
E chuvas com excedentes hídricos, inclusive, né? Isso, porque ela se apresenta em volume e com regularidade. Então, ela aqui sinaliza que se de fato ela acontecer assim, nós vamos ter excedente hídrico ao longo de todo o ciclo desse cultivar. Agora, se a gente compara com a média dos últimos anos, isso significa o quê, Cristina? Olhando o balanço hídrico, olha, a linha amarela é a média dos 10 anos. Então, nós estamos vendo ali uma chuva dentro da normalidade. O que está normal, olha, tá vendo? Aqui entre essas duas barras, que é o momento atual e o momento simulado de plantio. Aqui já deveria estar acontecendo um excedente hídrico para esse cultivar. O que justifica aquele atraso na chegada das chuvas que você relatou. É isso aí. Este momento está fora da normalidade. As chuvas de fato estão atrasadas. Mas o que a meteorologia sinaliza para o futuro é que vai entrar na normalidade. Muito bem. E depois regulariza pelo jeito. E depois regulariza, olha só. Mas daí, Cristina, olha só, no final da colheita a gente percebe aqui que ela fica acima da média, né? Será que é problema no final do ciclo? Sem dúvida pode causar problema aqui. Quando nós teríamos na média um excedente de 14 milímetros e está apontando 50 milímetros, é uma chuva que ela pode atrapalhar. Ou pelo menos ter que ficar mais atento para entender qual é a melhor janela para se colher. Isso vai acontecer lá no comecinho de fevereiro, certo? Finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro. Muito bem. A gente tem também o que vai acontecer nos próximos dias, né, Cristina? Vamos lá, vamos ver como é que está a previsão. A previsão aqui, olha, realmente por esses dias está de muito pouca chuva. Ainda de pouca chuva, né? De muito pouca chuva. Né? Quase nada. Nós estamos falando de média para o município. Então, 3, 4 milímetros na média do município, praticamente chuva nenhuma. Né? Mas lá no dia 16... Já melhorou aí no dia 16, 7 milímetros. Que é quando está previsto essa entrada das chuvas, né, Alex? Precisamos ver se isso se concretiza. Agora, o que foi interessante observar é que essa condição de chuvas abaixo da média, nesse momento, né, Cristina, ele não afeta o resultado da lavoura. Não afeta se as chuvas entrarem conforme elas estão previstas. Mas precisa ter essa confirmação das chuvas após o dia 15, ou na segunda quinzena. Exatamente, porque se nós temos aqui uma condição de uma massa de ar seco, alguma coisa, e que se isso acabar se estendendo, plantar de repente pode causar penalização. Muda tudo, né? Muda tudo. Tem que confiar na previsão é mais difícil, né? A assertividade da previsão, porque aqui em questão de dias faz diferença para o cultivar. Né? Isso para quem plantou ontem, né, Cristina? E para quem plantou um pouquinho mais cedo, no final do mês passado, por exemplo, você também simulou uma situação assim, não foi? Eu simulei. Para quem plantou mais cedo, vamos vir aqui. Eu até para Londrina aqui, olha, vamos ver se a gente consegue ver. Eu fiz 20 do 9, 2 do 10 e 5 do 10. Você está vendo que a condição aqui... É favorável ainda, né? Ela é muito parecida. O problema é se essa chuva de fato vai entrar a partir do dia 16. Essa é a grande questão. Tem que se confirmar essa chuva da segunda quinzena para esse resultado estar mantido, então. Exatamente, porque senão aí vai começar a penalizar. Você vê que plantio... eu vou até abrir o 20 do 9 aqui. Só para a gente dar uma olhada como penaliza. Olha, 20 do 9 a gente estava com menos condição de chuva, né? Você está vendo aqui? Ele já penaliza de saída? Mas a penalização foi por causa daquele período sem chuva no início do plantio. Exatamente, mas pode acontecer de novo. Porque nós agora estamos enxergando um horizonte de chuva mais próxima. Mas e se esse período seco ainda estender por mais uma semana? Se prolongar, né? Começa a acontecer. Porque quando eu olhei lá atrás, tinha uma previsão de entrar chuva mais cedo. Então, o plantio em 20 do 9 estava dando uma condição boa. E o que aconteceu? Atrasou a entrada. E já tem uma penalização pequena, mas tem. É isso que eu ia falar, é uma penalização pequena e, enfim, a gente precisa realmente ter essa confirmação da volta das chuvas aí na segunda quinzena de outubro para garantir que esse percentual ou esse potencial produtivo continue sendo observado.
Exatamente. Muito bem. Só que daí no mesmo estado, só que daí em outra região, a situação é diferente, Cristina. É o diferente. Aí nós vamos falar do oeste do Paraná. Faz tempo que nós estamos alertando para isso, né? Que as previsões que estão sendo apontadas aqui para o oeste, elas têm trazido um desconforto, né? E no caso a gente pegou Toledo, foi isso? Nós pegamos Toledo, mas eu vou passar rapidinho nas simulações ok. que eu fiz aqui para vocês. Olha, aqui nós estamos vendo Palotina. Simulei plantio em 20/9 e 1/10. Ó, plantio mais tarde, penalização maior. Né? Mesma coisa acontece aqui com Tupanci. Da mesma forma, Toledo também, eu comecei a simular plantio desde 12/9, 20/9 e 1/10. 1/10 nós estamos aqui com penalização. Cascavel, passar rapidamente aqui, da mesma forma. Olha só, um pouco mais até 20/9 e 1/10, simulei uns cultivares diferentes. Então a gente tem penalização. Por quê? Porque existe uma tendência dizendo que nós vamos ter muito pouco, menos água ao longo do ciclo. Vou colocar direto para você aqui na barra do balanço hídrico. Isso a gente está vendo Toledo, para quem plantou no dia 1º. Aqui Toledo, plantio dia 20/9. 20 de setembro, ok. 20 de setembro. Okay. Né, lá já deu uma condição melhor, né? Toledo está acusando quem plantou mais tarde, mais penalização. Aqui, ó, a gente consegue até observar a volta das chuvas, né, Cristina, ali pro dia 19 ali, né? Começando a subir o volume de chuvas ali e voltando aí para zerar o déficit hídrico, né? Isso, aqui tá a partir do dia 9 acho que vai ser esse final de semana, né? Então aqui tem uma volta, dá um excedente e olha, depois ela inverte de novo. Olha só, olha a linha amarela que é a média dos últimos 10 anos. Tá bem abaixo da média, né? Pois é, todo o oeste do Paraná está com essa previsão. Então, enquanto o norte, a previsão mostra uma certa tranquilidade, né? Reforçando aí que as previsões podem mudar de alguma forma aí nos próximos dias, mas enquanto o norte está mostrando uma certa tranquilidade em relação ao regime de chuvas, no oeste do Paraná a situação é menos confortável, né, Cristina? Sem dúvida, e a gente vê isso, sempre que há essa previsão de intensidade de laninha, nós temos essa penalização no oeste. E olha que o problema de déficit começa já no começo de novembro, né? No comecinho de novembro, aqui, ó, nós temos aqui, ó. Tá zerado, ó, vamos aqui caminhando, -3, final de novembro. Final de novembro. E daí, novembro e dezembro... Muito pouca chuva. Vamos ver em quantidade de milímetros o que está previsto aqui. Olha. A penalização começa com essa chuva que falta no momento importante da lavoura, que é o de floração e enchimento de grão, né? Exatamente. Este florescimento e enchimento de grãos aqui, ele sofre uma penalização. Então, só para quem está acompanhando poder observar, nessa coluna aqui a gente tem a quantidade de chuva prevista, nessa próxima o volume acumulado dessas chuvas, e aqui se tem déficit, se está estável ou se tem excedente hídrico no solo, certo, Cristina? Exatamente, a cada 10 dias, né, por decêndio. Então nós temos aqui os estádios do desenvolvimento do grão, né, por decêndio, a temperatura média que está prevista, a chuva média prevista e a chuva acumulada desde o início do ciclo. E a gente percebe que ela começa ali com volumes acima de 40 milímetros e vai diminuindo para 30 milímetros aí até ficar abaixo disso, né? E é isso que está penalizando esse cultivar, não? Isso para quem plantou na região de Toledo, no oeste do Paraná, e é uma situação bastante
parecida para todos os municípios aí do Oeste, né? Do Oeste do Paraná. Eu não simulei todos os municípios. Eu vou voltar aqui nesse quadro maior. Existe aqui no meio do caminho, eu acho que existe até umas condições diferentes, né? Vamos colocar aqui, só para a gente dar uma passeada, Medianeira, condição igual. Temos depois, acho que aqui está Céu Azul, da mesma forma. Quem está plantando mais tarde está sofrendo mais o efeito dessa ausência de chuva. Para o Oeste do Paraná, quem plantou mais cedo tende a obter resultados melhores aí. Tende, Missal também, olha, você vê que a região é como um todo aqui mais na divisa, entre rios, da também, mesma forma. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Bom, e para quem plantou, a gente viu ali a condição para quem plantou no final de setembro, né, Cristina? No final de setembro. Quem plantou, deixou para plantar mais para o começo de outubro, a penalização ela está mais sinalizada. Vou voltar aqui, tá vendo? Eu simulei também dia 1º plantio em 1/10, e nós temos uma penalização maior, justamente por causa daquele efeito de menos água. Muito bem. Além do Paraná, a Cristina também foi dar uma olhadinha lá no Mato Grosso do Sul, né, Cristina? Mato Grosso do Sul. Vamos ajustar um mapa aqui para a gente enxergar. E da mesma forma, tem diferença de regime de chuvas aí, dependendo da região, né? Exatamente. Nós temos uma condição até parecida, né? O Mato Grosso do Sul tem um desenho diferente aqui do Paraná, mas quando nós olhamos para o norte do estado, norte mais voltado mais para o leste, nós temos aqui condição, eu fiz um plantio em 5/10 e nós temos aqui uma condição boa ao longo do ciclo. Já quando nós vamos aqui mais para o sul do estado, que nós temos aqui Rio Brilhante, vou colocar Rio Brilhante, plantio em 5/10. Tem penalização importante. Tem uma penalização importante. Dourados, da mesma forma, eu simulei 2 plantios aqui, 25/9 e 1/10, ambos estão sinalizando menos chuva do que o necessário para o cultivar. Vimos aqui para Laguna Carapã, simulações desde 28/9 até 15/10, todas elas sinalizando penalizações também. E por fim, Ponta Porã, da mesma forma, até um pouco mais. Vamos ver os detalhes lá de Chapadão do Sul, vamos ver? Vamos ver, Chapadão do Sul aqui, para quem onde plantou está melhor, né? Para quem plantou em 5/10, fiz um plantio... Plantou essa semana? Recente, plantou essa semana. Fiz até um ciclo mais longo, de 140 dias, para a gente ver como é que essa chuva está se comportando. Eu vou primeiro aqui no balanço hídrico, olha só. Uma chuva maior do que a média. Pois é. Bem maior. Chegou mais cedo e em volumes maiores. Estas são as previsões, né? E isso dá uma condição favorável. Dá uma condição favorável. Eu fiz ciclo mais longo para a gente ver que essa chuva prometida, ela vai até o final do ciclo. Olha só, tem excedente hídrico. É verdade, olha só. O tempo inteiro. Pessoal, então, de Chapadão do Sul tem uma condição bem favorável para o plantio. Bem favorável, né? Você vê que pela linha amarela, normalmente essa condição aqui, ela começaria mais para o final do mês, né? Ela daria zerado o balanço hídrico mais para o final do mês, e você vê que ele já aponta para já. Então, essa previsão aqui... Essas primeiras chuvas chegando lá, já dá para o pessoal plantar, então. E até se essa previsão aqui tiver certa e os volumes forem esses mesmos, pode ser que se demorar para plantar tenha dificuldade. É verdade, hein? E nos próximos dias, como é que estão as chuvas? Vamos lá, previsão aqui também de chuvas de entrar, ela está mais, olha, depois do dia 12, elas começam a se efetivar. É uma semana de plantio, então, né, Cristina? É uma semana de plantio. Aproveitando essa condição, enfim, e sabendo, contando com essa previsão, que a previsão esteja certa de que as chuvas vêm depois e
E não param mais, né? E não param mais. Olha, o dia 16 já está sinalizando 14 milímetros. É. Muito bem. Essa é a situação lá de Chapadão do Sul. Chapadão do Sul. E daí, Vamos agora... E daí a gente vai ver agora mais ao sul que fica Laguna Carapã, é isso, Cristina? Laguna Carapã, estamos aqui. Laguna Carapã, fiz um plantio também em 5/10. Aqui mostrando um cultivar de um ciclo de 120 dias. Porque aqui eu quero mostrar para vocês que a condição está muito parecida com o oeste do Paraná. Que diferença, hein? Pois é. Inclusive, todo momento abaixo da média, né? Todo momento abaixo da média. A gente vê aqui chuvas atrasadas, né? Olha só o começo aqui, olha essa linha amarela da média dos últimos 10 anos. A partir de agosto, nós temos aqui ele secou, tá vendo? Olha o balanço hídrico para onde veio. Na média, eles teriam um déficit hídrico. Mas seria menor, né? Mas seria menor do que o que ele está mostrando aqui. Puxa vida. Uma situação bem mais complicada e que no final das contas vai repercutir em perda de produtividade. Em perda de produtividade. Vamos nos indicadores aqui, olha o quanto cai. Ó. Nós temos um déficit que causa penalização. Vamos ver que estágio que nós estamos aqui. Ó. Final do desenvolvimento vegetativo já começa a penalizar. Vai faltar chuva mais cedo, então. Vai faltar chuva mais cedo. São as previsões. São as tendências, melhor dizendo, né? Você faz questão de frisar essa situação, né, Cristina? Porque quando a gente alonga muito a previsão, nem dá para falar de previsão, né? É tendência que os meteorologistas usam, né? Exatamente, é tendência. E a gente acompanha a meteorologia, os anúncios, né? Olha, estamos num ano normal. Olha, daqui a pouco parece que nós estamos tendo uma pressão de laninha, parece que de fato ela vai acontecer e as tendências vão se moldando de acordo com o que eles vão observando. Mas não invalida mudarem, né? Exatamente, exatamente. Olha só, olhando ou mantendo essa tendência, a gente verifica aí que não vai chover. A gente tem chuvas previstas aqui, 30 milímetros, 34, 37 milímetros. No entanto, são chuvas em volumes menores do que a necessidade da planta naquele momento. Certo, Cristina? Exatamente, exatamente assim. E eu fiz simulação aqui com vários cultivares, com vários ciclos. Mas o que acontece é que quando a chuva está apontada em volumes tão menores do que a média, todos eles, em menor ou em maior grau, acabam sendo penalizados. Muito bem. Ou seja, Cristina, é um ano para se observar diariamente as previsões, para, enfim, não perder o bonde, né? Porque as irregularidades estão bastante presentes, né, Cristina? Sem dúvida, precisa de muita atenção, acompanhamento diário. Eu acho que está dando mais trabalho para escolher a melhor janela de plantio e acho que vai dar trabalho ao longo do ciclo, porque tem que pensar como é que vai ser a safrinha, se ela vai dar condição, se ela não vai dar condição, principalmente nos locais onde o plantio está atrasado, como é que essa safrinha vai se desenhar, né? Então vai ser um ano de olhar todos os dias o que a previsão está sinalizando, como é que a lavoura está se comportando. E nós temos duas condições. Oeste, nós estamos aqui vendo menos chuva, penalização em produtividade, e no norte, que nós olhamos uma sinalização maior de chuva, né? Quando a gente começa a subir para o centro-oeste, com temperaturas menores e longos períodos de chuva. E isso nos faz ter alertas de condição fúngica na soja, né? Então, eu acho que vai ser um ano de muita atenção mesmo. Muito bem. Para a semana que vem, a gente dá uma olhadinha no Mato Grosso, pode ser, Cristina? Pode ser, combinado. Damos um giro no Mato Grosso na próxima semana. Perfeito. Fica o convite para você, então, nos acompanhar na semana que vem, porque nós vamos falar um pouquinho da situação lá do Mato Grosso. Principalmente hoje a Fernanda Custódio aqui do Notícias Agrícolas acompanhou a situação lá em Sapezal. O pessoal está preocupado porque as chuvas ainda não chegaram em quantidades
para iniciar o plantio e está todo mundo preocupado principalmente com a segunda safra, né, Cristina? Quanto mais atrasa aí o início de plantio, mais comprometido fica a segunda safra. Mas isso é missão para a próxima semana. Cristina, por enquanto, muito obrigado. E quem quiser mais informações, quem quiser testar a ferramenta, o que pode fazer, Cristina? Só entrar no site, Alex, www.cropview.com.br. Você vai em Experimente, você tem lá a opção de experimentar gratuitamente a ferramenta, fazer a simulação, ou tentar entender a sua melhor janela de plantio, olhar para trás, ver os anos passados, como é que os cultivares se comportaram e acompanhar a evolução da cultura e saber como é que o clima está penalizando a produtividade da sua lavoura. E se tiver dúvida em como fazer tudo isso, vocês podem ajudar, né, Cristina? Podemos ajudar. Nós estamos aqui no contato@ruraltecnologia.com.br, é o nosso e-mail. O telefone, nós estamos em São Paulo, é 11 5505 4646. E nós temos postagens também no Facebook, nosso canal do YouTube, @cropview. Tem lá vídeos explicando como é que utiliza a ferramenta, vídeos dos nossos programas aqui que a gente explica bastante também, né? Estamos à disposição de quem quiser saber a condição do clima nas lavouras. É isso aí. Até semana que vem então, Cristina. Obrigado por enquanto. Eu que agradeço. Um abraço, bom final de semana. Bom final de semana. Tá, então, Cristina Queiroz conversando com a gente, trazendo essas informações e confirmando essa tendência de irregularidade dentro de um mesmo estado. Você viu aí que lá no Paraná, a condição no oeste do Paraná é diferente da condição do norte, por exemplo. No norte, pessoal, aparentemente está mais tranquilo com o início do plantio. No Paraná tem aí uma certa preocupação com a irregularidade das chuvas e possível falta dela ao longo do ciclo do desenvolvimento da planta, que pode penalizar aí um pouquinho a produção. No Mato Grosso do Sul, a mesma situação, mas ao norte, nordeste ali do estado, uma situação bem mais confortável, como é o caso ali de Chapadão do Sul, ao contrário do que acontece no sul do estado, sudoeste do estado, né, onde fica a Laguna Carapã. Ali no sudoeste do estado, a situação é mais crítica, uma situação de chuvas também irregulares que acabam penalizando aí a produção. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouquinho a gente fala sobre as chuvas ou a falta delas para os canaviais aqui no interior de São Paulo. Continue com a gente.